No Paraná temos um contexto onde o governo é muito aprovado, viemos aí de 2 gestões do atual governador e hoje em dia só se fala em quem será o sucessor do Ratinho Júnior. Como que vocês veem esse cenário e como eu falei, que propostas vocês pensam, que caminho a seguir para mudar esse cenário que você avaliou? Eu acho o Ratinho um governador razoável, como é razoável o Tarcísio e como são razoáveis a maior parte dos governadores brasileiros. Naturalmente tem governadores muito ruins, principalmente pro Nordeste. Governadores do Rio de Janeiro costumam ser todos os governadores muito ruins, nem terminam os mandatos deles. Agora a gente está acostumado com um pouco. Então quando alguém faz um pouquinho, a pessoa fala, nossa, o cara foi bem. Por exemplo, aqui o Ratinho acertou na multiplicação das escolas cívico-militares. Isso é um acerto, ponto. Agora, essa questão logística não foi definitivamente endereçada aqui. E não há um plano, e não há nenhuma demanda, não há uma briga com o governo federal para isso. Veja, o Ratinho ele governou com o Bolsonaro e governou com o Lula. Nem o Lula nem o Bolsonaro olharam para o Paraná. O Lula ainda tem a desculpa de falar que não gosta do Paraná porque o paranense não vota nele. Agora, e no governo Bolsonaro, qual foi a atenção dada para cá? O Bolsonaro governou pelo eleitor do Nordeste para ficar dando auxílio emergencial, para ficar dando Bolsa Família, mas não focou para cá. Mesma coisa, eu vou em Santa Catarina e vou falar com os catarinenses isso. Não olharam para cá quando teve um governo de direita. O Ratinho fez um governo, andou com os dois, e com os dois essa questão logística não foi definitivamente endereçada. Assim como a questão da fronteira, das invasões indígenas. O Ratinho, como governador, eu vi agora, eu estava na região oeste, e eu vou retornar lá para Guaíra. Ali, cara, você está tendo invasão de propriedades de maneira absolutamente ostensiva, tocada por índio que nem brasileiro é. Tinham que tacar a polícia pra cima desses caras. E honestamente, se o Fachin mandar uma decisão ilegal, não, protejam o índio paraguaio, não respeite a decisão. A gente tá num momento no Brasil que a gente não pode mais aceitar a decisão absurda. Tá faltando homem pra enfrentar esses caras. E eu fico preocupado com isso, porque eu vi agora recentemente o Rastinho dando uma declaração sobre o caso do Alexandre de Moraes, em que ele só fugiu. Ele tergiversou no assunto e fugiu. E não pode ser isso. E ainda mais eu tô falando do governador do 4º PIB do Brasil. O Paraná tem que se colocar numa posição diferente. O Paraná hoje, na hora de sentar na mesa e discutir, tem que falar, tô acima da Bahia, tô acima do Rio Grande do Sul, tô acima de Goiás. O Paraná é um estado sério, mas ele não é levado a sério e talvez as pessoas ainda não levem o Paraná a sério. Aqui mesmo. Sim. E aproveitando então esse gancho, conta pra gente um pouco mais de como vocês vem idealizando essa campanha, o projeto do Partido Missão e o teu trabalho, né, já que a gente falou aí sobre a questão da infraestrutura, da logística, o papel do Paraná no Brasil, como que, desde a idealização desse projeto até chegarmos aqui nesse momento, como que vocês têm pensado, olhado e o que sugere, o que propõe para o Paraná, em especial aqui para a nossa região dos Campos Gerais, como no começo você falou, é um entroncamento muito importante para o Brasil. Quando a gente fala, por exemplo, em investimentos em infraestrutura no Brasil e um novo marco para a parte de segurança no Brasil, a gente está falando na prática em atingir diretamente um estado como o Paraná. O Paraná sofre consequências da migração de outros estados, de estados que estão mal administrados, e essas pessoas vêm para o estado e você está tendo um aumento em moradores de rua e aumento em casos de criminalidade no estado por conta de migração. Ninguém aqui é contra as pessoas dos outros estados. Dito isso, a questão de lei e ordem tem que ser tocada e hoje a polícia não consegue fazer de maneira efetiva o trabalho dela. Eu vou alterar as leis federais todas, as leis penais, para que o crime não compense mais. Então o cara vai ficar muito tempo na cadeia, não vai ter progressão de pena, e isso é um objetivo claro. O combate ao crime organizado é uma bandeira, né, de vocês? É a bandeira 1. O dia 1 do nosso governo vai focar nisso. E aqui no Paraná, quando a gente começar o nosso enfrentamento ao crime organizado, ele vai começar tanto no Porto do Paranaguá, que a gente sabe que tem uma das facções que é o PCC, que atua na região, atua ali tudo em volta do Porto do Paranaguá, igual o Porto de Santos, em São Paulo, que foi tomado por eles, e a fronteira, a tríplice fronteira, onde entra droga e entra arma. E todo mundo sabe disso, inclusive tem terroristas islâmicos, tem gente da Somália que fica rodando ali. Ali é uma área perigosa, ali a Polícia Federal tem que estar muito presente. Então o começo da nossa operação tem que rodar nas duas pontas do Paraná, de um lado e do outro, do oeste e do leste, né? Além disso, o Brasil perdeu a capacidade de investir. Mas você falou, como assim perdeu a capacidade de investir? Desde que surgiu a Constituição de 88, o Brasil botou tudo lá. Você tem direito a tudo, você tem direito a educação, casa, saúde. Na prática você não tem nada. Se você é de classe média, você paga toda essa conta. A pasta paga escola privada, você tem que pagar um plano de saúde, tua vida é uma desgraça, e o Estado paga tanta conta do funcionalismo público que não sobrou dinheiro para investir, fazer ponte, estrada e ferrovia. Pois bem, aqui, como eu disse, o PIB está crescendo, a produção agrícola está crescendo. Conversando com os empresários lá da região de Cascavel, eles estão falando em duplicar em 10 anos a produção agrícola. Onde você vai escoar essa produção? E aí não é colocado dinheiro de investimento para resolver esse problema. Então não há investimento direto na parte de ferrovia, na parte de novas rodovias, tem que duplicar.
todas as rodovias daqui. E não é só duplicar. Não adianta a gente voltar a ficar fazendo, como sempre tem aqueles arremedos de rodovia, que vocês têm que ficar tudo esburacado porque é asfalto vagabundo. Tem que ser rodovia de concreto. Nos Estados Unidos é rodovia de concreto. O pessoal fala, não, rodovia de concreto é mais caro. Sim, ele é mais caro para fazer. Mas o que você vai ter de manutenção com uma rodovia de asfalto é tão pior, é tão mais caro, que em 10 anos a rodovia de concreto valeu muito a pena. Então, óbvio que nós temos que ter rodovias duplicadas no Paraná de concreto, porque você tem uma hiperprodução agrícola e vai baratear essa produção. E isso vai permitir que, assim, o custo Brasil da pessoa que trabalha aqui no Paraná, ela diminua pra caramba. Isso nós precisamos fazer de maneira urgente. Como também nosso pré-candidato a governador, o França, vem falando, aqui é um lugar para receber data center também. Uma das propostas que a gente tem é focar muito em trazer data center, porque data center precisa de água e de energia. Qual o estado hoje que dispõe de mais água e energia do que o Paraná? Itaipu pode ser um lugar justamente para a gente trabalhar muito a parte de energia para resfriamento de data center e trazer data center dos Estados Unidos, data center chinês, para instalar aqui. E aí você traz uma mão de obra qualificadíssimo, sabe, dinheiro, emprego de alta qualidade. Então, os nossos projetos, eles têm um efeito muito claro sobre um estado como o Paraná. A questão da infraestrutura aqui é central, porque vocês não são um lugar pobre e favelizado. Não são. Podem se favelizar. Se o desenvolvimento de vocês não vier acompanhado do desenvolvimento de outras regiões do Nordeste, agora vai migrar para cá, vocês vão favelizar. Pode virar um São Paulo. São Paulo está sempre servindo de alerta. Mas se nós tocarmos isso direito, Paraná, cara, é bem arrumado, as cidades funcionam, é um estado descentralizado, você tem cidades boas em várias regiões, vários polos. É cuidar, fazer infraestrutura, vocês serão um lugar de pessoas felizes e com dinheiro. Chamou a atenção essa proposta do data center, para quem não conhece, para quem não... Como que explica, poderia dar mais detalhes dessa ideia e como beneficiar, considerando esse potencial que você mencionou que tem aqui no Paraná? Vamos lá, pessoal que está nos assistindo, esse assunto é muito, muito importante. O mundo cada vez mais é virtual. As inteligências artificiais, coisas como criptomoedas, elas demandam muita capacidade de processamento de dados. Ou seja, você tem que ter data center com computador rodando a 1000, assim, em lugares especiais e específicos. Eu não posso pegar e colocar data center num lugar em que a energia é cara, em que você não tenha, vamos dizer, instrumentos de resfriamento. Água é o principal instrumento de resfriamento. Então, um lugar que tenha energia barata e água, você instala data center. E aí, boa parte das inteligências artificiais do mundo vão rodar nos data centers. Os data centers também rodam, por exemplo, redes sociais, toda a base de dados das redes sociais. E o mundo vai precisar muito, muito, e isso vai aumentar exponencialmente nos próximos anos. Até porque as redes sociais e as inteligências artificiais, elas vão explodir. Então, o Brasil está numa boa posição e o Paraná também está. O Paraná, com energia barata e com água do resfriamento, e eles podem utilizar, inclusive, Itaipu para isso. Ele está numa posição em que eu posso convocar empresas internacionais, chamar a OpenAI, a dona do ChatGPT, chamar o pessoal da Meta, que tem a própria AI deles, o pessoal do Google, querem instalar aqui, vamos fazer uma parceria. E aí eles instalam os data centers e aquilo vira um hub, inclusive, para startups se instalarem próximo. Isso está rolando agora no Ceará. O pessoal do TikTok está fazendo um data center gigantesco no Ceará. Então, cabe no Ceará, cabe muito no Nordeste. O Nordeste tem energia solar, energia eólica, cabe também no Paraná. A gente tem a questão hídrica, da energia hídrica, por conta do rio Paraná, desse complexo todo hídrico que nós temos. Poxa, dá para fazer aqui. Então, isso vai gerar emprego de altíssima qualidade, gera arrecadação, é emprego privado, é só notícia boa. O agronegócio, Renan, a indústria aqui em Ponta Grossa, sempre puxando aí números aí de empregos expressivos no CAGED, as cooperativas em Ponta Grossa, em demais municípios dos Campos Gerais, são um motor muito grande aqui, impulsionam muito, geram muitas riquezas e movimentam a economia. Como que elas se inserem no plano de governo de vocês, nas propostas nacionais do Partido Missão, como aproveitar esse potencial e os dados, os números que já tem, que já se apresentam aqui como a riqueza da região, como que vocês pensam, como que você enxerga esse cenário e como ele agrega as suas ideias aqui para o Paraná. Olha, as cooperativas agrícolas, o associativismo dos produtores rurais, e esse associativismo ele parte tanto da produção até a parte de crédito. Você tem cooperativa de crédito, você tem, vamos dizer, cooperativas que acabam criando seus próprios silos e áreas de armazenamento. O que você tem aqui é muito acima da média nacional. Eu não tenho como vir aqui e não falar bem, porque eu estou rodando o Brasil. Eu vejo coisas aqui que eu não vejo no resto do Brasil. Por isso que eu fico, desculpa a palavra, pistola, para não falar outra palavra, com a questão logística. Por exemplo, a parte de silo e armazenamento, você anda a cada 15, 20 quilômetros aqui, você vê um complexo de silo e armazenamento, saindo de Cascavel, vindo para cá, a mesma coisa de Maringá e Londrina. Aí eu pergunto,
Tá, iniciativa privada, as cooperativas fizeram isso, enquanto isso a estrada tá estragada. Você vê, assim, ó, aqui tá a iniciativa privada, aqui tá o poder público não trabalha direito, a iniciativa privada trabalha direito. Então, como eu deixo de atrapalhar? A pergunta sempre é, como eu deixo de atrapalhar a iniciativa privada? Como eu descentralizo o universo bancário, o universo de empréstimos no Brasil, para que essas cooperativas de crédito possam ter mais margem para crescer? 2, como eu aumento a capacidade de execução de garantias para que os empréstimos feitos por as cooperativas que tem aqui, eles possam ser bem executados? Essa é uma reclamação. Hoje, por exemplo, os juros são altos e o spread bancário é alto, também porque na hora que uma empresa de crédito, qualquer uma, empresta o dinheiro para alguém, na hora dela cobrar, se aquela pessoa não pagou, ela não consegue executar a dívida. Aí ela fala, pô, se não consigo executar a dívida, ou demora muito para executar a dívida, fica caro, então não vale a pena eu emprestar. A gente precisa facilitar esse tipo de trabalho, porque facilita o capitalismo. E o capitalismo aqui está desenvolvido. Aqui está no nível, Goiás está similar, em que, vamos dizer, as cooperativas, os fazendeiros estão acumulando recurso e eles querem agora investir em outras áreas. Então, o filho de um fazendeiro quer também investir numa empresa de tecnologia, ele quer investir numa indústria. Eles mesmos são o motor do crescimento. Esse fenômeno aconteceu em São Paulo, quando a indústria cafeeira em São Paulo começou a fazer manufatura. Eles saíram do café e foram para a indústria. Então, a gente está nesse processo acontecendo aqui. O lance é o governo não atrapalhar. O modelo aqui está funcionando tão bem, e eu acho que essa situação ela é tão, como eu posso colocar, positiva, que eu não teria um grande plano nacional visando aqui, tirando deixar de atrapalhar o empreendedor. O foco nosso, do Estado, tem que se atuar em outras regiões. Inclusive levar o modelo de cooperativa e associativista para o Nordeste, por exemplo, em que essa cultura não é grande. Eu estou vendo a gauchada que fez boa parte do lado, inclusive na região oeste aqui do estado, chegou lá em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. E lá eles estão fazendo cooperativa e está funcionando. Agora, como eles não têm essa cultura para lá, nós temos que levar empresas daqui para lá também. E fazer o que eles estão fazendo aqui, lá também. Isso vai beneficiar, inclusive, o faturamento dessas empresas que são sediadas aqui no estado. Isso é bom para todo mundo. E é um modelo de, vamos dizer, de exportação aqui da região. Então, colocando de maneira clara em linhas bem diretas. Investir em infraestrutura, abaixar impostos, ter segurança jurídica, vocês já sabem o que fazer. É igual que eu falo quando eu rolo no interior de São Paulo. Eu não tenho muito que, eu vou deixar de atrapalhar, vocês já sabem o que fazer. Aqui, São Paulo, Santa Catarina, Goiás, só deixa a galera trabalhar. Para de atrapalhar que o paranaense já sabe o que fazer. Sim, e considerando que se tratar de uma região muito forte aqui nos Campos Gerais, muitos municípios aí trabalhando em conjunto, um dos pontos, uma das pautas importantes nas propostas de vocês, Renan, é a questão da diminuição dos municípios no Brasil, não se tratando aqui especificamente do Brasil, né? Poderia explicar como que acontecerá isso, que critérios que vocês avaliam dentro dessa ideia, até para o pessoal entender melhor do que se trata e evitar, claro, uma disseminação equivocada dessa ideia, porque é um ponto que eu particularmente poucas vezes vi sendo tratado, se não nunca vi sendo tratada nas campanhas, nos projetos. E vocês chegam aí com essa posição. Explica pra gente como seria. De maneira muito simples, para quem é do Paraná e está nos assistindo. Você fala, pô, mas, sei lá, tem um familiar em Entre Rios, sei lá, tem família em municípios muito pequenos. Se o seu município pequeno, ele é autossustentável, ou seja, a arrecadação dele é suficiente, a população é economicamente ativa, ele vai continuar tudo normal. Agora, se existe um município que ele vive de dinheiro do Estado e da União e a população não é economicamente ativa, ele não tem que ser um município. No Paraná, o número de municípios que dependem de repasses para sobreviver é muito menor do que no Maranhão. Na verdade, nem sei se existe alguma cidade no Maranhão que é autossustentável. Estou para ver se tem. Agora, aqui no Paraná, a maior parte é autossustentável. Então, aqui no Paraná, essa é uma questão menor. Agora, como o Paraná se beneficia dessa questão? A partir do momento que eu reduzo o número de municípios nos estados em que os municípios são insolventes, que eles não pagam as próprias contas, eu vou economizar. Imagina o seguinte, se eu reduzo de 5.800, 5.500 municípios para 2.800 municípios, 2.700, eu reduzi mais de 2.000 municípios. São entre prefeito e vice-prefeito, menos 4.000 prefeitos e vice-prefeitos, menos milhares de câmaras de vereadores, milhares e milhares, dezenas de milhares de vereadores que deixam de existir, dezenas de milhares de verbas inúteis. Eu estou literalmente cortando uma massa de políticos que não precisava existir. E isso vai ter que ser feito. Aí, faz parte de um processo, vai sobrar mais dinheiro para a federação. E esse mais dinheiro ele aumenta investimento. Aumentando o investimento, eu consigo investir em infraestrutura para as pessoas aqui. Porque aqui está precisando desses investimentos que a gente está falando o tempo todo. E sobra também dinheiro para você reduzir imposto. Então, esse é um projeto
que ele ataca um tema que é nacional, mas que ele tem uma distribuição diferente. A partir do norte de Minas para cima, os municípios realmente são pequenos e economicamente eles não fazem sentido. Então, juntar os municípios para você criar um município maior, com uma administração só, que se torna mais funcional e rentável, é um caminho para resolver a administração pública do Brasil. Esse seria um dos principais pontos para a economia do país que vocês pensam, que vocês propõem, porque todo mundo fala, a gente vê essa mensagem que assusta até muitos brasileiros, sobre o Brasil está quebrando, o Brasil vai quebrar. Seria um caminho, acredita que esse é um caminho para buscar a solução no longo prazo? É parte da nossa reforma administrativa, que é a reforma da administração do Estado brasileiro. O Estado brasileiro precisa ser remodelado porque ele vai quebrar. E comenta-se, é verdade, ele quebra até 2028 se nada for feito. Então eu vou fazer uma reforma fiscal muito agressiva para mexer em gastos do governo federal, em injustiças do governo federal, para cavar só em cortes nos gastos obrigatórios coisas de 250 bilhões e também depois poder reduzir os juros, que aí eu economizo mais um monte reduzindo os juros e ainda o dinheiro fica barato para as pessoas. Mas a reforma administrativa ela vai mexer, no fundo, com gastos do Estado brasileiro, com certeza, vai racionalizar, vai tornar mais inteligente a forma como a gente gasta o dinheiro nos municípios do Brasil. Isso vai ser perfeito. Vai acabar com uma classe política parasitária de, vamos colocar aqui, prefeito e vereador vagabundo. A vida das pessoas no Nordeste, especialmente, vai melhorar demais. Aí o cara fala, pô, mas eu tô em Ponta Grossa, por que o Renan já falou do Nordeste? Porque, meu amigo, se eu não resolver o Nordeste, no mínimo, aquelas pessoas vão migrar pra cá. E você tem uma pressão sobre os serviços sociais aqui, você tem favelização, porque às vezes você não consegue ter casa para receber essas pessoas, você tem problemas sociais aqui gerados por uma desigualdade. Então eu tenho que resolver lá para tua vida ficar boa aqui, no mínimo. Então a gente tem que pensar no Brasil como um todo. Então esse assunto é muito importante. E reduzindo esse número de cidades, eu consigo aí implicar uma coisa que nós estamos chamando de lei de responsabilidade administrativa, né? Que funciona da seguinte maneira: um prefeito, e aqui também vai ser assim no Paraná, todo prefeito ele será avaliado, além do povo através do voto, ele vai ser avaliado por critérios objetivos. Aí, o que é um critério objetivo? É assim, o povo não sabe avaliar se o prefeito colocou esgoto ou não. O povo não sabe avaliar se a educação melhorou ou não. A maior parte da população, na maior parte dos municípios do Brasil, não ligam para as coisas que importam. Se o prefeito dar um dinheirinho, colocar um parente na prefeitura, fizer um show do Wesley Safadão, isso em cidade pequena, ele compra o voto de todo mundo. Isso se ele não compra mesmo, como acontece em muitos lugares. Pois bem, a gente vai estabelecer critérios que vão ser assim. O prefeito vai ter que cumprir, aumentar a cobertura de esgoto no mandato dele, sempre. Ele vai ter que melhorar as notas no ranking do SAEB, que é o ranking do ensino básico. Ele vai ter que ir bem nos provões gerais que tem na parte de educação e nas avaliações que a gente vai fazer sobre tempo de atendimento na área de saúde. Tudo que ele melhore, a gente vai ter uma pontuação. Se ele cumpre uma pontuação, tá tudo bem, concorre para a reeleição, vida que segue, pode receber emendas no município. Se ele não está fazendo isso, não pode receber emenda no município, e o prefeito não pode gastar com shows, com nada supérfluo, e se ele não cumpriu no final do mandato, ele não pode concorrer, ele perde direitos políticos por 8 anos. Por quê? O entendimento nosso é, as pessoas nos municípios não estão sabendo avaliar o prefeito. E quando o prefeito não cuida do que ele precisa cuidar, entendendo, o dinheiro vem, o dinheiro vai para os municípios. As pessoas não são atendidas. Se as pessoas não são atendidas, a vida não melhora. Aí elas vão mudar, vão para outros lugares. Então a gente precisa urgentemente fazer os prefeitos trabalharem direito, mesmo que isso custe até os direitos políticos do prefeito. Aí vai todo mundo pular, vai todo mundo rebolar, vai procurar um meio de fazer uma gestão direito, porque dá para fazer gestão decente. Dá. Assim, o dinheiro inclusive existe. O que nós temos que fazer é obrigar o político a executar isso aí. E os políticos não estão executando, especialmente nos lugares mais pobres. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.